Eu sou a Lília Loureiro, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos. Então, hoje o nosso tema vai ser o tema como explicar os benefícios de combinar vinhos e comidas para sua família, para suas amigas. Por que desse tema? Deixa eu te dar aqui um contexto desse tema, né? Muitas vezes eu sei que as mulheres que gostam de vinhos, elas podem sentir o seguinte: se sentir isoladas, parece que só elas gostam de vinho, às vezes todo mundo em volta dela não gosta de vinhos, ou critica, ou fala que quem gosta de vinho é snob, então já começa a te ver com o nariz torto, ou acha que você agora vai virar uma enochata porque gosta de vinhos, vai ficar aquela pessoa muito chata com vinhos. E como às vezes as suas amigas só gostam de drinks, elas querem que você também curta o drink. Às vezes você não gosta do drink. E não é por nada, não é por inimizade. Às vezes a sua família também prefere cerveja, outras bebidas do que vinho. Então parece que você está sozinha, isolada, você se sente sem apoio, né? Parece que você é a única que gosta de vinhos. E às vezes se você é casada e seu marido também só gosta de cerveja ou de uísque, você também se sente sozinha e você se desanima. Muitas vezes você não vai tomar o seu vinho, não vai curtir o seu vinho por falta de companhia ou porque os outros não estão te dando esse apoio que você precisa, né? Eu sei que tem mulheres também que têm mais sorte e que já nasceram em famílias de imigrantes, famílias de tradição italiana, espanhola, portuguesa, que a cultura do vinho já vem meio aí de fábrica, já está intrínseca, né? Só que às vezes é aquela cultura só do beber vinho, do beber sem pensar, do beber sem conhecimento, do beber por beber. Isso também não te ajuda muito, porque quando você quer aprender a harmonizar vinhos com qualquer tipo de comida de uma forma simples e descomplicada, a gente está falando em harmonização, a gente está falando em combinar pratos e vinhos com conhecimento, com técnica, com um método. Existe um método para a gente fazer isso e é um método que simplifica, que descomplica. Só que se você está numa família que só come e bebe, mas não tem esse hábito, às vezes, tem inclusive famílias que têm o hábito de beber separadamente da comida, né? E às vezes só tem o hábito de beber o vinho sem acompanhar com a comida, então isso também não te ajuda muito. Você pode se sentir isolada, sozinha, querendo avançar aí no universo dos vinhos, mas não ter companhia para isso. Então essa live é para você, minha amiga. É para você saber conversar, explicar os benefícios de você acompanhar os vinhos com comida, com pratos, de você aprender a harmonizar vinhos com comidas e saber explicar que isso pode ser feito de uma forma fácil, descomplicada, que não é frescura, que não é uma coisa cheia de riquifoques, não é uma coisa cheia de coisas que você vai precisar gastar muito dinheiro para isso, ou que vai ter só momentos especiais para fazer isso. Então, essa é a ideia dessa live de hoje, é para te ensinar a explicar e defender essa ideia de harmonizar vinhos com comidas de uma maneira fácil, descomplicada e para você, inclusive, conseguir mais apoio entre as suas amigas, entre seus familiares. Então, vamos lá. Para começar, eu quero te mostrar aqui, vou até colocar maior aqui, quero te começar conversando com você sobre o que é esse combinar pratos e vinhos. Afinal de contas, o que é esse combinar ou harmonizar comidas? Porque se você não sabe o que é harmonizar, como é que você vai explicar, né? Então, uma das coisas interessantes é que a harmonização tem muito a ver com colocar pratos e vinhos juntos, é integrar eles dois, mas não é de qualquer jeito. Na verdade, harmonizar vinhos com comidas, você tem que encontrar as características do vinho, características da comida, conhecer isso para que os dois juntos possam se unir e possam resultar em maior prazer, possam resultar numa coisa mais agradável, que o vinho melhore a comida, que a comida melhore o vinho. Tem vinhos que sozinhos não são tão agradáveis, mas quando você coloca com a comida, eles crescem, eles ficam deliciosos, eles mudam. O vinho tem a capacidade de mudar o sabor do prato. O prato tem a capacidade de melhorar muitos vinhos. Às vezes, sozinhos, eles são muito gostosos, mas quando junta, é outra coisa.
Isso é como fazer uma mágica, né? Eu chamo isso de alquimia do vinho. E fazer essa alquimia é justamente harmonizar os vinhos e saber harmonizar com qualquer comida. Mas não precisa ser uma coisa complexa, não precisa ser uma coisa difícil. Às vezes as pessoas de fora olhando isso vão achar que você está muito enjoada, porque você está escolhendo um certo vinho que tem uma característica, que você tem esse conhecimento. Por exemplo, esse vinho tem muita acidez, então eu sei que se eu combinar ele com alguma coisa mais gordurosa, eu vou tirar aquele enjoativo da gordura e os dois vão ficar muito gostosos. Então você procura fazer isso. Só que as pessoas de fora não sabem por que, que você está fazendo isso e acham que você está querendo inventar moda, tá? Então, por isso que é importante você saber o que, que é esse combinar e ter uma linguagem fácil e acessível para mostrar para quem está ao seu redor os benefícios disso. Como fica muito mais gostosa essa combinação de prato e vinho quando você faz isso, né? O que, que não é combinar pratos e vinhos? É o que todo mundo pensa que é, mas não é. É só comer e beber com o vinho, de qualquer maneira, como se fosse de qualquer coisa. Só comer e beber sem conhecimento. Por isso que você, ao conhecer esses benefícios, você vai conseguir explicar melhor com uma linguagem simples, mas mostrando o que, que acontece aí na boca quando você realmente coloca a comida e a bebida juntos, da maneira certa. O vinho certo com aquela comida certa, com as características certas. E por que que muitas vezes as mulheres confundem? Buenos dias, amigas castelhanas. Eu me adiantei aqui, espera aí, eu me adiantei um pouquinho, deixa eu só voltar aqui, porque a Nelly vai nos explicar uma coisa aqui, mas por que que as mulheres às vezes confundem o que que significa combinar pratos e vinhos? Por que que isso acontece? E por que que quem está de fora, às vezes, vendo você fazer isso, acha que isso é muito confuso? Primeiro porque pensam que, na verdade, somente em ocasiões especiais e você vai poder fazer isso. Só em ocasiões especiais você vai poder colocar vinhos com comida, ou só no restaurante, né? Ou seja, ou só numa festa. Ah, mas é que tem casamento, tem bolo de casamento, eu vou harmonizar com espumante, ou então eu vou no restaurante de carne, então eu vou harmonizar com vinho tinto, que é carne. E não pensa que isso de harmonizar é algo que você pode fazer no seu dia a dia. Harmonizações básicas, simples, gostosas, né? Descomplicadas. Muitas vezes também, como a maioria das pessoas não sabem como fazer, elas acabam não fazendo, né? Ou então fazendo combinações que não dão certo e depois ficam morrendo de medo de tentar de novo. Por isso que você, com seu conhecimento, quando você tem esse conhecimento da harmonização de vinhos, você consegue passar isso de uma maneira gostosa e mostrando que aquilo funciona. Não é só em momentos especiais. Não é só os profissionais que sabem fazer isso. Muitas pessoas pensam, não, eu vou deixar para que o sommelier faça isso no restaurante. Mas e quando não tem sommelier no restaurante? Ah, eu vou deixar que então o garçom me recomende. Será que o garçom sabe realmente fazer isso? Será que ele sabe harmonizar? Né? Será que ele. Será? E aí as mulheres erram de pensar que isso é só para poucas pessoas, que a harmonização não é acessível para qualquer pessoa. Porque começam a criar ali em volta dessa questão da harmonização algo muito sofisticado, ou então colocando dificuldade onde não tem, encontrando dificuldade onde não tem. Né? Por quê? Porque não conhece a técnica, não conhece o caminho para fazer essa harmonização de uma forma mais simples. Não conhece os elementos do vinho. Se você não aprende como é o vinho e os 6 tipos de vinho que a gente estuda aqui dentro da Castalha, você tem 6 tipos de vinhos, cada um tem suas características. Se você mistura todos esses vinhos, fica realmente complicado você depois querer harmonizar. Mas quando você aprende cada um deles, quando você conhece as comidas e quando você conhece as duas características que vão juntar os dois, fica tudo muito mais claro, tudo muito mais fácil. E muitas mulheres também erram porque pensam que demora muito tempo para você começar a fazer suas harmonizações, suas primeiras harmonizações e ter os primeiros resultados, né? Isso acontece por quê? Isso é o ponto que eu gostaria aqui de te falar. Isso acontece porque a maioria das mulheres, a grande maioria das mulheres, está desconectada do mundo do vinho. A gente não aprendeu esse vinho
Mesmo que você venha de uma família, às vezes, de origem, né, de tradição europeia e tradição, né, de vinhos, a gente não aprendeu a questão do harmonizar, a gente não se conectou com os fundamentos do vinho e o sensorial do vinho. Só comer e beber não funciona. Não funciona por quê? Porque você não está colocando a sua atenção nos elementos do vinho e da comida que você precisa colocar. E para colocar atenção, existe uma técnica, que é a técnica da degustação sensorial de vinhos, que é a técnica Vogue, que a gente aprende aqui dentro da Castanha. Vogue é o nome carinhoso que eu dei para a nossa técnica feminina de degustar vinhos, que é o visual, o olfativo, o gustativo e depois o conjunto sensorial de tudo, né? Que é a experiência completa. Então, quando você aplica essa técnica Vogue, que é muito simples de aplicar, mas você aprende e treina essa técnica, e treina em grupo com outras mulheres, você avança muito rápido, você aprende muito rápido, e você começa a saber que isso é super acessível. Quem está de fora acha que o vinho é inacessível, que o vinho é caro, só com vinhos caros que você vai conseguir harmonizar. Isso é um grande mito, porque você pode harmonizar e às vezes você necessita, para fazer uma belíssima harmonização, deliciosa, gostosa, um vinho jovem, um vinho mais leve, um vinho de uma uva como, por exemplo, uma Chardonnay jovem, aromática, como a Sauvignon Blanc, ou então um vinho jovem de Pinot Noir, para harmonizar com determinada comida mais simples ali, do dia a dia, um vinho jovem. O vinho jovem geralmente é mais barato. Ele geralmente é mais barato. E aí o que acontece? Cai por terra essa ideia de que você só vai precisar de vinhos caros para você acertar numa harmonização. Que a harmonização é cheia de regras e frescuras. Não é. Tem sim um método e as escolas de harmonização que ensinam a gente essa metodologia. Só que essa metodologia é uma metodologia simples e fácil de você aprender sensorialmente, aplicando na prática. Portanto, você avança muito rápido para ter os seus resultados. Então, combinar pratos e vinhos, ou seja, harmonizar pratos e vinhos, né, com qualquer tipo de comida, dessa forma simples e descomplicada que as mulheres do vinho aprendem a fazer aqui, é porque elas aprendem a técnica Vogue, que é uma técnica de degustação na prática, e aprendem um método, né, os métodos e a maneira, as regras de harmonização, inclusive para quebrar essas regras de harmonização e poder fazer essa harmonização simples e descomplicada com conhecimento, mas fazer isso de forma rápida, em qualquer lugar, com segurança, de quem sabe, de quem conhece as coisas. Por isso que agora eu vou mostrar aqui a Nelly, o que ela fez lá em Mendoza, quando ela foi lá. Olha só que interessante. Buenos dias, amigas castelhanas. Estou começando aqui minha jornada a Buenos Aires. Aqui, uma meia luna sendo harmonizada com um Chardonnay de Mendoza. Basiquinho de entrada, altos, alguma coisa. Mas ficou boa a combinação. Tem bastante gordura, né? Porque isso aqui é uma gordura pura. Um açúcarzinho que foi bem com o Chardonnay. Estou aqui esperando abrir o museu. Nós vamos fazer uma visita aqui no Museu de Arte Decorativa, que abre daqui a pouquinho. Estou acompanhada de meu amigo, marido, amor, contra a regra, assistente de assuntos aleatórios, Gordon, que vai de cerveja. E estou aqui acompanhada de Melissa, linda, nossa sobrinha fofa, que está aqui também com a sua meia luna. É isso. Iniciando as harmonizações argentinas, ontem eu... Então, você percebe o que ela fez ali? Desculpa, eu falei Mendoza porque o vinho que era de Mendoza, mas ela está em Buenos Aires. Mas você percebe que ela é uma mulher que ela está fazendo a harmonização dela de manhã com o vinho dela enquanto espera o museu. O marido dela está com a cerveja dele e não tem problema algum. Não tem problema algum, porque ela está fazendo a harmonização dela, ele está ali com a sua cerveja, comendo o que seja, e ele entende, por isso que ele é chamado nosso querido contra-regra, né? Ele apoia, ele entende, mas ele não precisa, ele não é obrigado a estar com o vinho. Assim como ela não é obrigada a estar com a cerveja. Percebe como isso é libertador? Percebe que quando você sabe harmonizar de uma maneira simples e descomplicada, você harmoniza até uma média luna, como ela fez ali,
e ela estava pegando a gordurinha da medialuna com uma taça de chardonnay básica, né, um basiquinho com acidez legal para poder combinar, e pronto, ela poder arrasar ali com essa harmonização e a sobrinha junto acompanhando. Então, você percebe que, quando você harmoniza, primeiro, você começa a ganhar seguidores aí, né? E apoiadores também. Mas para apoiar, não precisa fazer junto. Às vezes, a gente confunde isso também. A gente confunde que a gente quer que todo mundo nos apoie e faça junto com a gente. Mas isso não precisa ser assim. Então, eu vou elencar aqui o que eu organizei aqui como os benefícios de você saber explicar, ou de você saber demonstrar o que é essa harmonização, né? Para as pessoas que estão ao seu redor, para a sua família, para os seus amigos, suas amigas, aquelas pessoas que estão em volta de você. Quais são os benefícios de você saber explicar isso e mostrar, demonstrar isso? E cada um respeitar o espaço do outro. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante, né, um grande benefício, é o respeito mútuo. É você, eles entenderem que você não é simplesmente uma bebedora de vinhos, você é uma harmonizadora de vinhos. Você harmoniza vinhos com as comidas, né? E sabe fazer isso de uma maneira tranquila, relaxada, de uma maneira simples, descomplicada, sem frescura. Né? E também você demonstra que beber vinho é mais do que, é muito mais, vai além do que comer e beber. Você não vira uma bebedora de vinho, mas sim uma pessoa que sabe comer e beber harmonizando, juntando as duas coisas de uma maneira gostosa, de uma maneira a você poder ter mais prazer com as duas coisas juntas, que não é a quantidade, é a qualidade da sua harmonização que vale. Porque você transforma essa comida através da harmonização. Você cria o seu próprio prato, a sua própria experiência. Quando você começa a criar isso, a curiosidade dos outros vai vir, vai bater. E aí você explica o que você está fazendo e essas pessoas ou vão se juntar a você ou vão te respeitar e deixar você fazer aquilo que você gosta, que é transformar esse poder transformador da harmonização, que transforma uma comida em um vinho através dessa simbiose dos dois. Agora, tem benefícios muito práticos de você harmonizar. Primeiro que comer com vinho, né? Acompanhar vinhos ou bebidas alcoólicas com comida é o maior acerto que tem. É muito errado você só beber o álcool sem comer nada de estômago vazio, porque aí o efeito do álcool fica muito elevado. Quando você come junto, você minimiza o efeito do álcool e você bebe até menos, porque justamente você está acompanhando com comida. Além disso, um grande benefício é que você começa, aí sim, você começa a se sentir e a se ver, e as pessoas começam a te ver também como uma pessoa diferenciada, porque você começa a ter uma cultura do vinho. E isso vem junto, isso é o efeito colateral de você harmonizar vinhos com comida, de você aprender a harmonizar vinhos com comida dessa forma, simples e descomplicada, mas porém cultural. Cultura é algo simples, é algo que está em você. Quando a cultura entra em você, você se torna uma pessoa mais interessante, você se torna uma pessoa com mais conversa, você se torna uma pessoa que é vista de uma maneira diferenciada. Eu sei que você não está fazendo harmonização para isso, mas isso é o efeito colateral, é o que acontece naturalmente, porque você naturalmente está também, além de degustar e de harmonizar o vinho e a comida, você também está degustando, está harmonizando o que tem por trás desse vinho, o que tem por trás dessa cultura, o que tem por trás daquela história desse vinho, né? Na hora que você está harmonizando o vinho argentino com a Media Luna, você está harmonizando algo que é de lá, da cultura gastronômica daquela região. Você está numa viagem indo para um museu e, ao mesmo tempo, fazendo algo cultural, que é provar o vinho daquela região, daquele país, com uma comida típica daquele país. Isso também faz parte da experiência da cultura. Claro que com tudo isso eu tenho muito mais prazer gastronômico, né? O prazer enogastronômico, inclusive, né? Que é juntando os pratos e os vinhos. Que a enogastronomia é isso, é outro nome para harmonização, é você juntar o eno do vinho com a gastronomia. E isso isso não está só no elemento do vinho e da comida, vai muito além. Vai nessa riqueza desse mundo do vinho, que muitas vezes a gente está com uma venda nos olhos, e a gente não está enxergando tudo isso que está por trás do vinho. E as pessoas não enxergam isso normalmente. Elas enxergam só o comer e beber.
Por isso que você começa a se diferenciar. Mas não é um diferenciar para ser mais metida ou para ser mais snob. É que naturalmente você tem essa cultura, você sabe falar daquele vinho, você entende o porquê, a razão daquele vinho combinar com aquele determinado prato, né? E você começa realmente a se tornar uma referência, inclusive, entre as pessoas que estão ao teu redor, né? E se você não explica nada disso ou não sabe nada disso, o que que acontece? Aqui, ó, se você não explica, aí complica. E aí complica por quê? Porque se você não sabe explicar, ou se você não sabe realmente harmonizar dessa maneira simples e descomplicada, você aí sim se torna uma enochata. Aquela pessoa que fala do vinho de uma maneira snob, de uma maneira chata, que ninguém aguenta. Ou você começa a querer fazer, fora de hora, toda uma cena ali com o vinho, totalmente fora de hora. Imagina a Nelly ali, de dia, de manhã, comendo ali aquela media luna, tomando um vinito ali, esperando o museu abrir, se ela estivesse ali fazendo um monte de frescura. Realmente seria uma chatice, ninguém ia aguentar, né? E aí, se você não consegue se expressar e mostrar que o vinho pode ser sim uma coisa simples e descomplicada, ninguém vai te entender, ninguém vai te apoiar. E esse apoio, eu não quero dizer que o apoio seja todo mundo querendo beber e comer a mesma coisa que você, mas apoiar no sentido, poxa, ela está curtindo, ela está fazendo o que ela gosta. Eu estou aqui com a minha cerveja, a outra está ali com o seu drink, mas ela está curtindo o vinho dela e está tudo bem. Está tudo bem. Porque aí você não é snob, não é metida, simplesmente você está indo no teu gosto pessoal, e cada uma tem direito de ter o seu gosto pessoal. O que acontece quando também você não se explica, você não explica? As outras pessoas tentam ficar te convencendo a todo momento para você desistir do vinho. Isso também é outra coisa, é o contrário, as outras pessoas querem te levar para o caminho da cerveja, querem te levar para o caminho do drink, querem te levar para o caminho de para que tudo isso, para que harmonizar? Será que tem solução? O que a gente faz quando a gente está nesse dilema, né? Se você não se explica, realmente complica. Agora, entenda uma coisa, minha amiga, você não está aí para convencer ninguém, né, a querer fazer o mesmo que você. Eu entendo que você está aí para, na verdade, cada um fazer aquilo que gosta, mas que todos se respeitem mutuamente, cada um respeite o gosto pessoal de cada um. Se uma mulher gosta de degustar e harmonizar vinhos, aprende a harmonizar vinhos com qualquer tipo de comida, de uma forma simples e descomplicada, ela vai querer fazer isso a cada momento que ela estiver com um vinho e com uma gastronomia. E tá tudo bem, é o estilo, é o seu estilo, né? Isso deve ser respeitado. Aí as outras pessoas, eu quero cerveja porque eu gosto da cerveja, eu gosto de água com limão e gelo, e cada uma pode fazer o que quiser e deve fazer o que quiser, mas sempre cada uma respeitando, respeito mútuo. Agora, eu quero te mostrar o que aconteceu com uma aluna minha, e olha só a questão, né? O que aconteceu com ela, que começou a estudar vinho, a estudar harmonização, e aí foi o revés. Olha como é que ela atua, tá? Com as amigas, sem perder amizades, e olha só o que acabou acontecendo com a Renata. Como eu faço aula e sempre prefiro tomar vinho, então eu sempre levo, se é na casa de alguém eu levo, ou se é em restaurante eu chego a pedir, eu acho tão caro em restaurante, às vezes eu chego a pedir. E aí eu acabo influenciando elas a quererem tomar vinho, isso é muito legal, porque normalmente é mais cerveja ou destilado. Eu vejo que vinho... eu vejo muito casal tomando vinho, mas é no restaurante lá de massa, o casal no vinho, é mais para casal. Agora, entre amigos, não é tanto, né? Só que eu, como prefiro vinho, eu levo o vinho. Aí sempre tem duas ou três... Aliás, todo mundo começa comigo no vinho. Aí eu continuo no vinho normalmente, ou então tem dia que uma fala, eu vou ficar na cerveja. Sempre alguma fala, eu vou no vinho com a Rê. Então, você acaba incentivando mais pessoas a tomar vinho, eu percebi isso, sim. Tem dia que elas não pediriam vinho, mas aí como sabem que eu vou tomar, então vai todo mundo de vinho. Então, eu acho que aumenta, assim, eu tenho visto mais. Perceberam o que aconteceu com a Renata? O fato dela, veja bem, não é que ela levou o vinho para as amigas ou queria obrigar todo mundo a tomar vinho. Não, ela falou, olha, como eu gosto de vinho, eu levo meu vinho. Elas tomam cerveja, elas são mais da cerveja, do destilado,
eu levo meu vinho. Se eu vou no restaurante, caramba, é caríssimo no restaurante, mas eu gosto de vinho, eu peço meu vinho no restaurante. Os outros querem tomar outras bebidas, ok, beleza. Não preciso deixar de sair com as amigas, não preciso obrigar as amigas a tomar meu vinho. Só que olha o que aconteceu na prática. As amigas falaram, bom, já que a Rê vai de vinho, eu também começo com o vinho. Depois eu vou para a cerveja, para o destilado, para os drinks, mas já começo com a Rê com o vinho. Entende? Então, quando você demonstra, explica e demonstra, não é um explicar verbal, mas você explica não é com palavras, mas é com atitudes, com atos, que você sabe degustar, sabe harmonizar, você prefere o vinho, você não deixa de sair com as suas amigas, com seus familiares, mas você leva o seu vinho. Eu tenho uma outra aluna também, a Tereza, que ela é de família alemã. Imagina se a família inteira não gosta de cerveja. E cerveja alemã é boa, né? E nós, mulheres do vinho, gostamos de cerveja também, hein? Não é porque a gente gosta de vinho que vai deixar de tomar outras bebidas. Mas veja bem, ela está meio isolada na família dela, porque só ela gosta de vinhos. Então, a mãe dela prefere cerveja, gosta de cerveja. Então, toda vez que tem a festa de família, ela já sabe que vai ter muita cerveja e que ninguém vai comprar vinho. Mas o que ela faz? Como ela gosta de vinho, ela leva uma garrafa de vinho. Ela até toma cerveja, mas ela leva a garrafa de vinho, porque ela sabe que ninguém da família vai comprar o vinho. E é uma questão de respeito do seu gosto pessoal e de você não abrir mão do seu prazer só porque os outros não gostam. Cada um respeita o prazer de cada um e, na verdade, a Renata acabou virando uma influencer das amigas ali, que agora também vão no vinho, né? Também entram na colinha ali do vinho da Renata. O maior benefício que eu vejo para as mulheres, na verdade, quando elas aprendem a harmonizar esses vinhos com as comidas, né? E começam a fazer isso dessa forma mais simples, mais aí descomplicada, é que ela não precisa convencer ninguém sobre o vinho. Não precisa obrigar ninguém a gostar de vinhos. Né? Simplesmente, ela acaba virando referência para as amigas, para a família. É o efeito que eu chamo, é o efeito magnético do mundo dos vinhos, porque tem essa cultura junto. Todo mundo sabe, e os vinhos têm muitas origens, muitas uvas, muitas regiões, muitas maneiras de produzir, então ele dá muita conversa ali, e ele é catalisador de pessoas e de amizades e de conversas. O vinho é um grande catalisador, ele abre caminhos para você conhecer pessoas novas, para você conversar, para você interagir com as pessoas. Então, vinho e comida, né? Vinho e comida. Então, esse harmonizar vinhos com qualquer tipo de comida, dessa forma simples e descomplicada, vai acabar fazendo você se relacionar socialmente de uma maneira muito mais leve, muito mais divertida. Olha só, você pode estar entre amigos com vinhos. Você pode estar entre casais, se você tem amigos casados, aí na casa, fazer uma reunião em casa com vinhos e com comidas, harmonizando. Você pode estar em família, entre família, com vinhos, naquele almoço de domingo, né, naquela reunião familiar de gerações, e o vinho está ali presente, unindo, né, esses momentos, marcando esses momentos. Você pode também estar num momento a dois, comendo uma pizza, tomando um vinho, assistindo um filme, né, numa coisa mais relaxada. O vinho é relaxante também, ele pode estar presente ali no momento a dois, né? E você pode ser aí a fonte inspiradora aí dessa harmonização a dois. E também você pode estar sozinha, simplesmente viajando, desfrutando de experiências novas em países diferentes, onde tem vinho e tem gastronomia, e onde você, com você mesma, também desfruta desse seu vinho. O vinho já é uma ótima companhia para você, né? Porque você nunca está sozinha com o seu vinho. Então, olha só quantas coisas boas podem acontecer para você quando você sabe harmonizar vinhos com comida, dessa maneira simples e descomplicada, e como você pode influenciar as pessoas e compartilhar com seus amigos, com as suas famílias, trazendo esse benefício que você já conhece da harmonização, também para as pessoas que você ama. Mesmo que elas não entendam de vinho, você vai ser a pessoa que vai levar isso até mais pessoas. Por isso que eu falo que muitas das minhas alunas viram referência na família, entre amigos, começam a ser consultadas. Esse vinho é bom?
Ai, será que eu compro esse vinho para dar de presente? Ai, qual vinho você prefere que eu te leve? Malbec, Cabernet Sauvignon? Ai, vamos experimentar um vinho português? Ai, trouxe de uma viagem um vinho português? Isso acontece muito comigo. Ai, eu trouxe um vinho, Lília, da viagem, um vinho chileno, eu quero que você experimente para dizer o que você opina. Você começa a virar referência de opinião de vinho. Isso é muito divertido, é muito gostoso, porque isso significa que as pessoas te respeitam e te apoiam dessa maneira, mesmo que elas não sejam as pessoas que vão aí harmonizar os vinhos, mas você é uma referência importante. Agora, para a gente poder aqui ir fechando aqui esse tema, eu quero te alertar sobre um erro que é muito comum, que eu vejo que as mulheres erram muito. Então, não cometa esse erro, minha amiga. Não tente convencer na marra ninguém, nenhuma pessoa, a se juntar a você e a gostar de vinhos. Não tente convencer, brigar e querer que na briga essas pessoas que te apoiem, né? Não, vocês têm que me dar esse apoio, eu quero que vocês me ajudem aqui com o vinho. Você não precisa disso. Né? Você não tem que convencer as outras pessoas a se juntarem a você com o vinho. Se você se sente aí sozinha desse lado, se realmente ninguém te dá bola aí com o vinho, se você não se sente acolhida aí, né? Você tem que fazer uma coisa, você tem que procurar um ambiente onde você se sinta bem com o seu vinho, né? Talvez você tenha amigos que gostem lá dos destilados, das cervejas, ou que nem gostem de bebida alcoólica, mas você gosta do vinho. O que você tem que fazer? Sair na briga? Sair batendo em todo mundo? Convencendo as pessoas? Não. Simplesmente, para este assunto do vinho, você pode se unir a outras mulheres que desejam o mesmo que você. Né? Um grupo de mulheres que possam ser suas novas amigas, fazer novas amizades no vinho, porque o vinho, como eu comentei, é catalisador de novas amizades, de novas conversas. Pessoas que nunca se viram e começam a conversar com o vinho e já viram amigos para sempre. Isso acontece muito. Que é o que a gente faz na Castalha. Se junta aqui, olha. Como que a gente faz aqui na Castalha? A gente se junta no nosso grupo de mulheres para aprender e para praticar a harmonização de vinhos com qualquer tipo de comida. Cada semana um tipo de comida, cada semana um tipo de vinho. A gente vai treinando, vai aprendendo e vai fazendo essa amizade ao longo do caminho. Então, nós acabamos tendo um grupo de mulheres que são amigas e que degustam juntas. É esse o seu grupo que passa a ser o seu grupo de degustação e de harmonização, que faz isso de uma forma simples, descomplicada pela internet, inclusive. E que, de vez em quando, tem um efeito colateral. De vez em quando, a gente se junta no presencial. O efeito colateral é que você vai ter essas amigas também em carne e osso, né? Também, a gente também tem momentos presenciais onde a gente se junta para degustar e para fazer essas boas amizades e para a gente poder também praticar tudo aquilo que a gente aprendeu no online. E o grande efeito colateral é aquele que acontece ali com a Renata também, que você começa a ser vista como a referência entre as amigas de que você gosta de vinhos. E aí, sem precisar brigar com ninguém, você já tem o seu outro grupo de amigas. Aquelas amigas que gostam de vinhos, que você não vai ter que convencer ninguém a gostar de vinhos. Porque você vai ter seu próprio grupo de amigas, sua própria comunidade de degustação e harmonização. É lá que você vai ser muito mais reconhecida como uma mulher que harmoniza vinhos com qualquer tipo de comida, de forma simples, descomplicada, de uma forma que você vai se tornando mais interessante, conhecendo vinhos diferentes. A gente esteve degustando agora vinhos texanos. Quem que degusta vinho texano? Né? Só quem tem amiga do vinho que trouxe diretamente do Texas, 2 garrafas de vinho texano. Né? Eu levei um cartucha. Quem degusta cartucha? Cartucha é um vinho mais caro, mas quando a gente tem amigas para compartilhar esse vinho, a gente tem acesso aos vinhos mais caros, sem a gente precisar gastar todo aquele dinheiro com a garrafa, percebe? Outra amiga trouxe para a nossa degustação um Ice Wine, que é um vinho de gelo que ela trouxe do Canadá, porque ela foi fazer intercâmbio no Canadá e trouxe esse vinho para a gente degustar entre as amigas no presencial. Você se torna mais interessante, você se torna reconhecida, você é convidada para eventos como esse, onde você vai poder opinar, você vai ter voz, você vai poder falar daquele vinho, e você vai poder provar vinhos diferenciados, porque você tem amigas do vinho, que adoram novidades, que adoram vinhos diferentes, e que a gente consegue compartilhar esses vinhos entre todas, né?
E aí, obviamente, outras amigas suas vão começar a prestar atenção mais no vinho e quem sabe, quiçá, elas também se sintam atraídas pelos vinhos e se junte a nós aqui na Castalha, venha fazer parte dessa comunidade das mulheres do vinho que degustam, que harmonizam juntas, né? E isso acontece porque nós temos justamente o nosso grupo, nós temos a Castalha, as mulheres do vinho, e através da Castalha, né, de tudo que a gente aprende lá dentro, a gente conhece essa técnica de degustação, a gente conhece a técnica e a metodologia de harmonização, e é por isso que a gente consegue fazer essas coisas de uma forma, né, dessas coisas que eu digo, essa harmonização de vinhos com as comidas, de uma forma tão simples, descomplicada, muito mais gostosa, muito mais divertida, sempre em torno de boas amizades. E para finalizar, lembre-se, sempre harmonizar vinhos não começa na boca, começa muito antes, começa com você, em você e no grupo onde você cresce, onde você conquista, né, muito mais aprendizado coletivo, com essa inteligência coletiva que a gente tem juntas, né? Porque juntas a gente consegue ir muito mais além.